Olá, mais um programa Saúde Total para você que quer viver mais e melhor. E hoje nós vamos falar do seu tic-tac. Como é que está a sua cabeça? Questão emocional. E para isso, a psicóloga Leuane Amorim está aqui conosco no estúdio aqui do programa Saúde Total. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está a vida? Tudo bem. Tranquila? Tudo bem. Beleza, então por favor, olha, senta aqui no nosso sofá e a gente vai ter esse pequeno bate-papo falando um pouquinho sobre as questões emocionais que é tão importante e que faz parte do que, olha? Saúde total, né? Saúde total seria o quê, doutora? Saúde total seria o equilíbrio entre a mente e o corpo, né? E as nossas questões social e espirituais. Então, trazendo para uma parte mais científica, seria biológica, psicológica, social e espiritual. Peraí, então vamos fazer uma listinha para a gente entender. Isso. São 4 pontos que a doutora citou aqui. Para definir saúde, é isso? Isso. Uhum. Então, para você definir a sua saúde, tem que ter essa listinha aí que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. A bio quer dizer o quê? O corpo. Isso. Quer dizer, o seu corpo Isso. tem que estar tudo bem, Tudo né? bem, sim. Com bem-estar 100%, né? Isso é saúde. Isso. Aí depois da bio vem a psicológica. a psicológica. Isso. A psicológica é O equilíbrio mental. O equilíbrio isso. mental. Uhum. Isso é importante, hein? Pra gente analisar. Depois, o terceiro. São as questões sociais, a família, o trabalho, suas relações sociais. Suas relações sociais. Isso. E aí o quarto. É a questão espiritual. Isso seja com a questão de religião ou o seu lado espiritual mesmo, a sua relação com o seu Deus, com aquilo que você acredita. Muito bem. Então, são 4 pontos que eu vou ter que analisar para saber se eu tenho saúde. Isso. É o meu corpo, se está tudo bem. Isso. Aí depois vem essa questão da psicologia, que é... a parte emocional. Como que está o seu lado emocional, né? Preocupações, estresse, todas essas questões. É difícil ter saúde, né? No mundo que a gente vive hoje. Isso, na sociedade pós-moderna, praticamente impossível, né? Ter esses 4 níveis equilibrados. Né? Mas depois, no final da nossa conversa, será que você consegue dar uma dica pra gente? Assim, ó, você quer ter saúde do corpo, do psíquico e quer ter saúde total? Faça isso daqui, ó. Vai morar no sertão, na beira de um rio. Aí você vai, só se for assim para ter saúde, né? Sim, no final nós vamos conversar sobre isso, que você não precisa sair do seu emprego, trocar de família e trocar de corpo ou de mente para que você consiga Dá para ajustar. Então tá bom. Agora fiquei mais animado, porque começa a desanimar, né? Quando você começa a colocar a listinha aí. Mas vamos lá. Então a doutora explica pra gente, por favor, como que a gente faz para ter saúde aqui, ó, cabeça boa. Então, aí nós colocamos 4 partes, né? Certo. E agora nós vamos falar de uma que é a saúde psicológica ou a saúde emocional, certo. né? Por quê? A saúde emocional, ela está envolvida em todos os contextos, né? Se eu não estou bem espiritualmente, eu tenho conflitos mentais, eu tenho os conflitos psicológicos. Se eu não estou bem biologicamente falando, estou com uma doença ou alguém na família com uma doença, eu não vou estar bem, né? Psicologicamente, vou estar com preocupações. E socialmente também é a mesma situação. Se eu não estou bem na família, se eu não estou bem no trabalho, vou ter preocupações psicológicas. Então, vamos dizer que eles são 4 partes, porém eles agem simultaneamente, todos juntos, né? É verdade mesmo. Então, eles estão todos engrenados. Você né? brigou com namorada, com namorado, com marido, com filho, brigou, pronto, já não está bem. Isso, já gera Deu um preocupação. desentendimento, gerou aquela briga, pronto, você já não fica bem. Isso, já não fica bem. E aí, como é que faz? Então, aí nessa parte aí, essas questões de brigas, né? O que pode gerar aí? Pode elevar os níveis de ansiedade, os níveis de estresse, né? Insônias, você não dorme direito por causa disso, fica matutando. Então, nós vamos começar agora nós vamos falar sobre os transtornos, né? Agora, emocionais. Então, a gente dividiu 3, né? Que é o estresse, a ansiedade e a depressão. Né? Certo. E nós vamos começar falando sobre o estresse. Foi escolhido esses 3 porque hoje, nessa sociedade que nós vivemos, né, vamos dizer assim, uma sociedade estressada, né, sociedade ansiosa e uma sociedade depressiva, então esses 3, eles daqui geram outros transtornos, né? Ah, entendi. É uma porta que se abre para outros. Isso, para vários outros transtornos. Então vamos numerar aqui para a gente organizar. São 3 portas. Quais é ela mesmo? O estresse, a ansiedade e a depressão. E a depressão. Tá.
Ok. Só para eu conseguir organizar aqui na minha cabeça. Isso. E aí, a partir desses, né? Ou também se vir já de outras questões, né, de doença, mas esses aqui vão existir de alguma forma, né? Certo. Então, vamos conversar sobre o estresse. O que seria o estresse, né? Então, assim, às vezes a gente escuta muito, fulano está estressado, fulano vive estressado, né? Só que o estresse, ele não é uma característica das pessoas. O estresse, ele é um estado, né? Um estado que o nosso organismo, nosso processo psicofisiológico, ele vivencia diante de situações comprometedoras, de situações que podem comprometer a nossa integridade física. Ou seja, não existe a pessoa, você é estressado, você está estressado. Isso, é um estado, né? E aí, ele é extremamente útil para nosso bem-estar, vamos dizer útil? Assim. Isso, e para o nosso dia a dia. O estresse é bom, então? O estresse é bom. Oh, essa aí é boa, hein? Então, todo mundo demonizou o estresse até hoje, né? Geralmente fala, o estresse... Mas tem o lado bom. Sim, ele tem o lado bom. Como que é isso? Explica pra gente. O lado bom é o seguinte. Por exemplo, você precisa estudar para a prova. E aí você começa a fazer fuga da prova. Certo. Vai fazer uma outra atividade, mas você vai estar sempre lembrando que precisa estudar para a prova. Quem faz você ter esse comportamento? É o estresse? É o estresse. Entendeu? Entendi. É o estresse. E aí, vamos colocar agora numa parte assim, que vamos dizer que é a função do estresse, né? Então, digamos que a sua casa está pegando fogo. A casa está pegando fogo e eu tenho algo para tirar lá de dentro, ou eu preciso sair lá de dentro. Né? Então, nesse momento, eu sou tomada por um estado de estresse. Né? Lá no nosso cérebro tem uma pequena porção que é chamada de hipotálamo. Né? Vamos dizer assim que ele é o secretário executivo do cérebro, sabe? Então, quando ele sente perigo, né, ele detecta perigo, ele já manda muitas informações neuroquímicas, sabe? Então, o estresse é bom mesmo. Isso. Não salva a vida. Mas em que ponto que ele passa a ser ruim? Aí tá, você saiu da casa, né, pegando fogo, você foi bloqueado conscientemente, está tomado pelo estresse. Aí, depois que passou tudo isso, você volta ao seu estado normal, né, de antes. Você se equilibra, que o equilíbrio mente e corpo a gente chama de homeostase, aquele equilíbrio, relaxei, voltei ao normal. Quando a pessoa passa por uma sequência de estresse e aí ela já não relaxa mais, ela está sempre irritada, está sempre, aí aqui a gente pode usar a palavra, ela estar sempre estressada, aí sim ele já começa a ser patológico. Entendi. Ele já exemplo, por exemplo, a pessoa já acorda estressado. Então, quando a pessoa está nesse estágio, aí já é patológico. Isso, ele já começa a ser patológico. E aí ele já começa a desenvolver alguns sintomas. Né? Por exemplo? A baixa cognição ou a baixa intelectualidade, porque com isso vem a má avaliação de contexto. O que seria isso? Interessante. Só um minuto. O estresse em excesso deixa você burro. É isso que você quis dizer? Tem que ficar esperto, ó. Menos estresse. Olha, a pessoa que está muito estressado tem baixa intelectualidade. Ó, eu vou ficar mais calmo a partir dessa agora. Eu vou ficar bem calminho para poder ficar inteligente. Me cita um exemplo que a pessoa fica burra com o estresse. Vamos dizer, eu chego para você, eu sou seu colega de trabalho, né? Certo, a gente trabalha junto. Isso. Aí eu chego para você e falo, Daniel, você poderia, por favor, terminar esses arquivos hoje, porque eles já estão atrasados. Você está me achando de lerdo, então. Você está achando que eu sou um lerdo. Não tô... Tá vendo como que é? Eu já agiria dessa forma, né? Não inteligente, uma forma desinteligente, né? E por que você agiria desse jeito? Estou estressado. E por que porque eu sou burro mesmo? Não, porque você está estressado. E qual que é a função natural do estresse? É fazer de ataque, né? Porque era antigamente as pessoas agiam sob estado de estresse para se livrar das guerras, né? Daquele país que estava invadindo outro país. Né?
isso era uma questão bem física mesmo, né? Todas as respostas eram muito orgânicas. Hoje, nós não temos, vamos dizer assim, de forma... Uma ameaça física. Isso, né? Mas ameaça física. É a ameaça de... Hoje, o estresse ele está mais como as questões das ameaças psicológicas. Entendi. Então, você se arma para aquele ataque. Só que como você está com uma baixa avaliação de contexto, com uma baixa intelectualidade, aquilo que foi colocado para você não era uma ameaça. Certo, era só um comentário. Isso, era um pedido, né? Pedido, é. Era um pedido e de forma educada, mas você se sentiu ameaçado e você atacou. Nossa, por isso que o estresse é uma desgrama mesmo. Então, se está numa situação de risco, por exemplo, casa pegando fogo que você citou, ou um leão vai correr atrás de você, alguma coisa assim, tudo bem, você tem que ter mesmo estresse. Agora, numa situação, por exemplo, olha o exemplo que ela citou, um colega de trabalho vem, faz uma abordagem com você está estressado, você vai arrumar uma tremenda confusão só porque você não entendeu o contexto do que ele falou. E às vezes o colega também não ajuda muito para falar. E aí às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu só falei isso com fulano e ele veio para cima de mim com um monte de pedras, né? Na linguagem popular eles falam mesmo, assim, me atacou. Então isso é porque ele não está mais sabendo canalizar o estresse dele. Tá jogando, atacando todo mundo. Ele está com a baixa cognição. E aí, junto com isso, vem a irritabilidade, né? Que caminha junto. Então, a pessoa ela já não tem, vamos dizer assim, na linguagem popular, já não tem mais saco para nada, né? Aí tem aquele efeito chamado efeito dominó, né? Que aí vem a ansiedade também. Isso, que é junto com a minha ansiedade, que a gente vai detalhar ela mais, né, para frente. E aí, o que acontece? A irritabilidade é aquela questão assim, você não tem mais paciência para sair com seu filho. Se você for passear com ele de bicicleta, você vai levar a bicicleta nas costas, porque você não tem paciência de esperar a criança pedalar. Você não tem... Vai perdendo um pouco do seu estilo de lazer também, né? Porque caminhar, passear... Aí perde a qualidade de vida, isso, né? perde a qualidade de vida, isso. Que coisa! E aí, junto com isso, também vem outros sintomas, como... Hoje é muito comum, né? Eu presto serviço para um ambulatório de transtornos alimentares, né? E é muito comum a gente atender pacientes, né, clientes com a síndrome do intestino irritado. E quando a gente vai avaliar a história de vida, é por questões dos estressores, né, externos e internos que ela vivencia. Então, o estresse pode desencadear um problema no intestino. Isso, a síndrome do intestino irritado, ela tem, né, uma das características Olha que interessante. Um dos fatores, né, é a síndrome é o estresse. Eu gostaria de falar aqui, para você que está assistindo esse vídeo, um pouquinho do trabalho da doutora Leuane Amorim, né? Isso. Você aqui é especialista em psicologia clínica, né? Você atende lá na Clínica Oasis? Isso, também. Que legal. Um dos lugares que eu atendo. É a psicologia organizacional e psicologia do consumidor e neuromarketing. Pode explicar para a gente que está assistindo o que seria psicologia organizacional e do consumidor? Isso é interessante. A psicologia organizacional é que antes era psicologia empresarial ou psicologia do trabalho, né? Ah, entendi. Então, hoje, como a gente trabalha com o contexto de organizações, né? Certo. Então, é a psicologia que trabalha nas empresas, desenvolvendo capacitação, orientação, recrutamento e seleção, né? Palestras, treinamentos, essa parte. E a do consumidor é para treinar a pessoa a não ser muito consumista? Isso, a gente trabalha na questão também do consumismo. Da compulsão de comprar? Isso. E também, assim, no sentido da valorização também do que você vai consumir. Okay. Porque, digamos que eu compro muita roupa, muitas roupas, né? Gosto muito de comprar roupas. E você gosta de comprar livros. Aí você vai querer invalidar o meu ato de comprar roupas, porque pode ser... Você gosta demais de livro. Porque é pode ser uma coisa inútil. Comprar livros pode ser algo útil. Entendi. Né? Só que o seu comportamento é parecido com o meu, só muda de objeto, né? Só muda de objeto. Isso. Puxa, e aí a gente trabalha essa parte, também trabalha na questão onde o consumidor ele é lesionado, né? Nas questões das suas compras. Mediação de conflito entre o consumidor, né? E aquele fornecedor. Legal. Depois nós vamos falar sobre esse assunto num outro programa, que é bem interessante. Isso, essa questão de consumidor. Mas vamos falar do assunto que nós estávamos falando. Você estava falando do estresse, e aí o próximo passo da lista que você tinha falado? Isso. Aí só para fechar, né, as questões do estresse,
Que aí é muito interessante também para as pessoas entenderem quando elas estiverem muito estressadas, quais são os sintomas para elas observarem, né? Então, quais seriam? Seria calafrios, né? Cansaço, fadiga. Cansaço ao extremo, fadiga. Isso, Você já acorda assim? Isso, por quê? É sintoma de estresse? É um dos sintomas do estresse, né? Por quê? O cérebro está muito acelerado, porque todo esse processo neuroquímico que foi jogado no organismo, né? Para ele poder se defender de algo, e como ele está tendo essa recorrência de ativações, né? Certo. Então ele não relaxa. Então ele tem tendência a ter tensões musculares, né? Articulares. Dores nas costas. Dores nas costas. Então a pessoa perceber que ela está com muitas dores, né? Respiração com dificuldade, cansaço, dorme, acorda, não sente que está revigorado. Isso. É sintoma para você acender a luz amarela. Isso, calafrios, a pressão, né, arterial começou a oscilar bastante. Ele pode ter hipotensão quanto hipertensão, né? Pode ter problemas de... Quem está assistindo essa sua explicação nas grandes cidades vai se identificar bastante, porque nas grandes cidades as pessoas vivem assim, sabia? Se você está aí no interior, uma cidadezinha tranquila e tal, você não vai se identificar muito com o que ela está falando. E parabéns para você, sorte sua. Agora, para quem está nas grandes cidades, é terrível, muito estresse, demais. Todo. Se a pessoa vai para o trabalho de carro, é estresse, porque é muito trânsito, é briga, é confusão. Se a pessoa vai de trem ou em alguns transportes coletivos, também é estresse. De todo jeito, grandes cidades não é fácil. Isso. E aí existem também dores de cabeça, mas as dores de cabeça do estado de estresse, ela é diferente das dores de cabeça comuns, vamos dizer assim, que são chamadas de cefaleias, né? Certo. Que são dores que as pessoas têm e logo passam, né? As dores de cabeça no estado de estresse, elas se encaixam mais nas enxaquecas, que agora também é chamada de migrânia, né? Devido à sua gravidade. Certo. Então são dores de aproximadamente 72 horas ou mais, né? E são dores pulsantes, né? Onde a pessoa sente uma dor insuportável. Às vezes precisa de medicamentos muito fortes porque ela não consegue resistir àquela dor. Então isso devido ao nível de estresse, né? Então essa é uma dor de cabeça diferenciada do estado de estresse. Então se a pessoa está com muitas dores, já há alguns dias, dores de cabeça, é muito importante que ela procure um profissional, que ela faça uma avaliação do seu estado de estresse. Ok. Que aí já pode estar num estado de estresse patológico. E aí existem também alguns fatores, além desses que você já citou, né, nessa questão aí da cidade, desses que contribuem bastante. Existem alguns fatores que elevam também os níveis de estresse de forma inesperada. A pessoa ela não está tendo uma recorrência, né, de todos os dias ali, de situações que ela está enfrentando que vai elevando seus níveis de estresse, né? Porém, digamos que ela passa por uma perda inesperada. Ah, tá. Uma morte na família, uma morte de alguém que ela ama. Isso eleva os níveis de estresse dela. Né? Então, o que acontece? Se depois não volta, né, isso pode gerar um outro sintoma também, que é do estado de estresse, que é chamado de TEPT. O que seria TEPT? É o estresse pós-traumático. Né? Ah, tá. Então tem o estresse que ele vem, sobe lá em cima, e é normal, ou já é previsível que volte. Isso, que a pessoa agora, estabilize. Estabiliza e passa aquilo ali, né? Uhum. Agora, se não passa, a pessoa vai continuar nesse nível de estresse e aí é um Se ela está sério. sempre tendo, né, aqueles, vamos dizer assim, flashbacks, né? Certo. Daquela memória, daquela situação que ela vivenciou, se aquilo está sempre vindo, esse estresse... vai fazer mal. Isso, ele já está sendo um estresse traumático, né? Porque certo. ele não está sendo elaborado. Então, esse é um outro tipo de estresse, né? Que Entendi. é um estresse crônico, né? Um patológico crônico, onde a pessoa ela já não consegue se equilibrar, voltar ao seu estado normal e esquecer, vamos dizer assim, ou elaborar de uma forma diferente aquilo que aconteceu. Entendi. Olha, realmente é muito grave a situação de estresse, mas nós vamos agora para a parte boa do nosso programa, que são as dicas. Nós queremos, de alguma forma, ajudar você a sair dessa situação ou melhorar a sua qualidade de vida, e para isso existe o programa Saúde Total. É um programa que tem uma proposta de qualidade de vida melhor. Doutora, explica pra gente o que fazer diante dessa situação, porque a situação é assim, existem casos que eu não tenho como controlar. Por exemplo, se eu estou muito estressado devido a uma perda de uma pessoa querida, por vários motivos, não é só a morte, às vezes uma pessoa querida mudou para o Japão, e aí? Então,
essas situações geram estresse. Mas se eu estou numa situação de estresse, porque o estresse você explicou que era uma coisa boa, né? Uhum. Mas agora é mais ruim do que bom. Porque a maioria das pessoas estão muito estressadas, né? No caso que nós citamos aqui. O que fazer nessa situação? Qual a dica aqui? Por favor. Isso. Uma das primeiras coisas é aprendendo a relaxar, né? Então a pessoa vai aprender a relaxar. Sou eu preciso aprender a relaxar. Isso. Usar a sua respiração, né? Pelo menos 2 minutos por dia, né? Ou no momento que ela estiver disponível, fazer pelo menos 2 minutos de respiração. Enquanto você está explicando, eu já vou começar a respirar fundo aqui. Inspira pelo nariz profundamente e expira lentamente pela boca. Certo. Isso. E essa respiração também pode ser combinada de movimentos. Movimentar os braços. Por quê? O estresse, ele ocupa o espaço... Tachi, né? Os chineses fazem isso, né? Tachi Chuan. Isso. E hoje a gente trabalha no conceito de atenção plena, né? Certo. Por quê? O estresse, ele ocupa esse espaço de forma patológica na nossa vida, porque a gente se afasta da gente e deixa que os problemas tomem conta de tudo. Entendeu? Tudo vem, mas eu não tenho autoconhecimento. Eu não desenvolvo autoconhecimento diante dessas situações. Okay. Então, voltar para o aqui e agora. Muito bem. O presente. Viver o presente. Isso, o presente. Segurar firme na cadeira e respirar. Isso. E aí, isso seria a parte da respiração, aprendendo a relaxar. Certo. Outro passo muito importante para o seu ritmo pessoal, no tanto que daqui para frente a gente não vai trabalhar em rotina. Porque o termo rotina, ele já remete ao estresse. Nós vamos trabalhar em ritmo pessoal. Você vai dar um ritmo para a sua vida. Mudar o trajeto para o trabalho já ajuda? Já ajuda. Olha, uma coisa simples, aí eu aprendi... Só que isso precisa ser avaliado com bastante... Ter uma avaliação topográfica muito boa, porque às vezes esse trajeto pode gerar mais estresse, né? Não, mas calma. Então, mudar o trajeto para um trajeto melhor, né? Isso, sempre, né? Ter com bastante atenção nesse contexto. Então, outro passo seria, dentro do seu ritmo pessoal, primeiro você vai colocar questões psicofisiológicas, que seria horários para comer, horários para dormir, né, horário de descanso, de despertar. Tem que respeitar isso. Isso. Né? Então, se batia muito na tecla que 8 horas de sono é o ideal, né? Porém, hoje em dia, nessa sociedade, né, super, né, vamos dizer assim, corrida, né, acelerada, o que a ciência do sono propõe? Equilibre o seu horário de sono dentro daquilo que você pode dormir. Então, se eu posso dormir 4 horas de sono, eu preciso ter o horário certinho para isso. Nossa. Então, assim, o mesmo horário... Tem que tomar cuidado também com essa dica aí. É igual a história lá do trajeto. Tomar cuidado porque, às vezes, você vai definir para você muito pouco tempo, porque você quer ficar na internet assistindo filmes e fazendo tantas coisas, e vai dormir muito pouco. Mas tem que tomar cuidado aí, para você não definir um horário que é pouco, por que né? que a gente trabalha em cima dessa questão de você colocar dentro? Porque essa é uma questão subjetiva. Cada indivíduo tem uma forma, né, de se comportar. Então, se colocou lá 6 horas de sono, é o ideal, é o que eu consigo, para não gerar mais frustração, mais estresse, porque eu preciso dormir 8 horas, eu preciso dormir 12 horas, e eu não consigo. Aí isso vai levar aos níveis de ansiedade, aos níveis de estresse, e não vai ser mais saudável, né? Entendi. Então, ter horário de descanso e horário de despertar. Horário para o de jejum, por quê? O nosso cérebro, ele trabalha, se existe um órgão, né, que é extremamente equilibrado, é o cérebro, né? Ele tem horários para funcionar, não é que ele entenda de horários, mas ele trabalha em sincronia. Tudo depende do outro, né? E aí, se eu tomo de jejum um dia às 8, outro dia tomo às 11, outro dia não tomo, bagunço tudo e ele não consegue manter uma nutrição saudável. Muito bom. Né? Então, eu preciso... E também escolher os alimentos, né? Ter uma alimentação saudável, balanceada, né? Ah, isso é verdade. Ó, nós já trouxemos aqui a parte de alimentos. A nossa decoração são alimentos. Isso está muito linda. Então tem o abacaxi, que é conhecido como fruta da alegria. Isso. Que é muito bom. A maçã também. A laranja, né? a maçã. A maçã é muito bom. É como se fosse um calmante natural, né? Tem ali o maracujá, para quem está demais na ponta da... né? Na ponta do estresse ali, eu tenho maracujá. Enfim, a alimentação é muito importante e é uma das principais propostas que a gente fala aqui
do programa Saúde Total. Isso. Alimentação saudável é tudo na nossa vida. E aí mais uma questão, na hora de se alimentar, porque o alimento, ele tem uma ligação direta com o maior centro de prazer que a gente tem no cérebro. É verdade, isso é verdade. Que é a área septal. Então, na hora que for se alimentar, desligar tudo, todos os estímulos. O único estímulo que você vai ter é a sua concentração, a sua atenção plena com o seu alimento. Então, pegar o alimento, entendeu? Cheirar, entendeu? Isso é muito importante. É uma interação mais íntima com o alimento. Isso, para que você vivencie de fato aquela refeição. Só para a gente entender o que você está falando, o contrário disso é você comer assistindo um filme ou mexendo no computador. Você está ali mexendo no computador e comendo. Ou seja, você não está inteiramente focado naquilo. Isso, não está pleno na sua refeição. Isso é ruim, isso é muito ruim. Então, isso deve ter essa atenção, vivenciar, porque na hora da alimentação, as suas sensações, elas estão todas ligadas para aquilo ali. Aí você pega e troca. Entendeu? Canaliza para outra situação. Então, aquele alimento que poderia ser benéfico, gerar um monte de nutrientes saudáveis, né? Benefícios para a saúde. Isso, para que você se potencialize, se fortaleça dos estressores, né, dos estímulos estressores, acaba perdendo a sua função. Entendi. Sabe? Muito bem. Então tá aqui. Olha, você está assistindo o nosso programa Saúde Total. Nós queremos convidar você a dar uma melhorada no seu estilo de vida, porque a nossa saúde, ela depende muito das suas atitudes, ou depende das nossas atitudes no dia a dia. Então, se nós queremos ter saúde plena, precisamos começar a fazer um esforço em mudar algumas coisas no dia a dia, como a doutora acabou de explicar. Muito obrigado pela sua visita. Agradeço muito por estar aqui no programa Saúde Total. Nós queremos convidar você a interagir conosco nas nossas redes sociais, que nós temos lá no YouTube e no Facebook, que é TV Conectados com Deus. Está aqui esse endereço para você interagir conosco nas redes sociais. E temos também o site. O nosso site é www.conectadoscomdeus.tv. Faça o acesso ao nosso site. Nós gostaríamos de lembrar você um detalhe bem legal. O programa Saúde Total, ele tem como proposta levar saúde física, que é a questão da alimentação, que nós sempre falamos, a prevenção de doenças através de hábitos saudáveis, a saúde mental e espiritual. Temos várias propostas de estudos bíblicos para você saber mais sobre a Bíblia e sobre nossos pontos de fé. Acesse o nosso site, visite as nossas redes sociais, vamos ter um prazer imenso em receber você como nosso visitante. Um grande abraço, até o próximo programa.